Bom, então após o nosso período de férias, estamos aí para a nossa aula. Eu só preciso mais um ajuste aqui, configurar a apresentação na janela. Bom, tudo normal aí, né? Agora vocês estão vendo, me ouvindo, eu também estou vendo vocês. Bom, então, o que nós temos de novo, né? Na aula, eu vou pedir um favor, quem tiver com o microfone ligado aí, desliga para não dar um retorno aqui para mim. Dá uma conferida aí, quem tiver desligado, desliga. Aí, obrigado. É, então, o que, que nós temos de diferente agora, né? Nós fizemos somente uma aula no final do ano passado, 2020, e agora estamos iniciando, 12 de janeiro, iniciando a segunda aula, continuando a disciplina no início da segunda aula. Vocês lembram que na aula, até as outras disciplinas que nós fizemos anteriormente a essa, que nós fizemos juntos, ao final da segunda aula, ou seja, tinha aula lá de terça e quinta, na quinta liberava os exercícios, né? Era dessa maneira. Agora vão ser, como a aula presencial, vão ser todas as aulas, depois da sexta aula, libera, no caso dessa disciplina, né, que são 6 aulas, libera 10 exercícios e como se fosse a prova, né? Então, ao invés de a gente estava fazendo 5 exercícios após, vamos falar 10 por semana, né? 5 de cada aula, então por semana a gente fazia 10. Agora não vai ser como a aula presencial. Nós vamos fazer toda a disciplina, lá no final fazemos os exercícios, tá? Da mesma forma, vão ser os testes através do Google Forms, daquela mesma maneira que vocês já estão acostumados, tá? Então, essa é a diferença que nós temos. Uma delas, né, com relação aos testes que vão ficar para o final. A outra novidade é que nós vamos estar fazendo a chamada, né, pela própria necessidade do comparecimento durante a aula, né, a gente fez algumas observações aí no final do ano passado, então resolvemos voltar com a caderneta, a listinha tá aqui na minha mão, a lista de presença, para a gente voltar a preencher, que a gente já estava com saudade da listinha de presença e de vocês aí desse lado. Tá? Então, no decorrer aí, eu já vou fazendo a chamada, vamos falar um pouquinho, aí eu dou um descansinho do assunto, a gente faz uma chamada mais ou menos daqui a alguns minutos aí, só para dar uma quebrada na aula, a gente volta e faz a nossa chamada, tá? Então vamos lá. Então, na aula passada, nós falamos bem sobre o que são as culturas anuais, né? Um breve resumo, são aquelas culturas que, após colhidas, precisam ser plantadas novamente, né? Que nem, por exemplo, a soja. A gente colheu a soja, precisa plantar de novo, porque quando colhe, arranca todo o pé e toda a planta, né? Com caule, com galhos, folhas, as vagens, colhe tudo e para ter uma nova produção tem necessidade de um novo plantio. Isso são as culturas anuais. Elas completam o seu ciclo dentro do mesmo ano, dentro de um ano, né? Não do mesmo, pode ter a virada do ano calendário, mas dentro de um ano, as culturas anuais, por isso tem esse nome, elas completam o seu ciclo. As que não são anuais são as culturas perenes, por exemplo, o café. Após a colheita do café, não há necessidade de replantar o pé, né? Você pode continuar produzindo, só fazer adubação, irrigação, os tratos culturais, e o pé novamente vai voltar a produzir após a florada, normalmente, sem haver necessidade de um novo plantio. A cana, nós dissemos que é uma cultura semi-perene, porque ela não se enquadra nem na anual, porque quando a gente colhe, ela rebrota, porém, ela também não é uma perene, que ela não rebrota toda a vida, né? Igual nós temos pés de café, pés de laranjas, que tem aí 30, 40, 50 anos e ainda não foi
retirado e plantado outro e continuam produzindo. Então, essas são as culturas perenes. E as culturas anuais, então, por isso que eu digo que a cana está classificada como semi-perene, tá? Então, basicamente, na aula passada nós dissemos isso, quais são as etapas de plantio, desde a escolha da área, do preparo do solo, indo por toda o plantio e correção de solo, enfim. Mas não detalhamos especificamente de cada cultura, que é o que nós vamos fazer a partir da aula de hoje, tá? Então, nós vamos falar, então, com relação ao teste, nós já falamos, né? A média vai ser normal, a frequência agora, ela é computada através da chamada, antes a presença era pelo teste, bastava fazer o teste e a chamada, a presença da aula estava garantida. Agora não mais. Agora, se fizer o teste, mas não fizer a aula, ficar com falta aqui na minha caderneta, vai ficar com falta. Pode fazer o teste, mas vai ter aula, vai ter a falta. Então, lembre-se lá da porcentagem de 75% mínimo de aula que deve ser assistido para não ter que fazer uma reposição da carga horária da disciplina, tá? Então, a literatura recomendada, aqui do professor Paulo Castro. As dúvidas, chamem durante a aula, eu acho mais interessante, já ir sanando as dúvidas durante a, a, durante a aula, vocês já podem ir indo tirando as dúvidas após a aula, eu fico disponível, ou via e-mail, via sinal de fumaça, via secretaria, vocês me encontram, qualquer dúvida. Tem o material complementar, está lá na área de vocês. Da aula de hoje tem o material especificamente da soja, que eu recomendo que se faça a leitura, para próprio reforço da aprendizagem do nosso assunto, tá? Então, vamos lá. Cultura da soja. O Brasil é o maior produtor mundial de soja. Ainda não está totalmente finalizada, a safra finalizou, mas a Conab, até hoje, dia 12, ainda não tinha divulgado o balanço final da produção de soja do Brasil. Mas a estimativa sempre é bem precisa e é onde o Brasil configura aí como líder mundial na produção de soja, com 36%. Andou há longos anos, aí, décadas, na disputa com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos era disparado na frente, o maior produtor de soja mundial, e o Brasil entrou nessa disputa há alguns anos, e ora ultrapassava, ora ficava em segundo, e agora nós somos o primeiro em até uma ampla distância aí de vantagem, seguido pelos nossos hermanos argentinos, com 16% da produção mundial de soja, tá? No Brasil, a estimativa da Conab é de 123 milhões de toneladas, e uma área de 36 milhões de hectares. Então, veja que é disparado a maior área agrícola do Brasil, de lavoura, soja. Para a gente ter uma ideia, né, a gente ouve muita gente falar que só tem cana, realmente, aqui no estado de São Paulo, a maior parte é cana, mas a cana no Brasil ocupa 9 milhões de hectares, contra quase 37 milhões de hectares de soja. Então, devido a isso, a grande importância da soja é uma grande fatia de mercado para multinacionais, para produtores de sementes, para produtores, fábricas de máquinas, implementos, enfim, é uma grande fatia de renda, de investimento e de receita para muitas fábricas e muitos técnicos e agrônomos que estão trabalhando nessa cultura. Aqui no mapa, a gente, onde vê um verde mais escuro, são as áreas que mais produzem soja no Brasil. Veja aqui, disparado lá na frente, o Mato Grosso, se eu não estou me enganando aqui com os números, está aqui 72
milhões de toneladas vem do Mato Grosso. Então, ó, de 123 milhões, que é a estimativa, 72 milhões vem do Mato Grosso, seguido por Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. Esses em verde escuro são os principais produtores de soja do Brasil, depois vem os verdes mais claros e o cinza é onde não se produz soja. A produtividade no Brasil, a última safra fechou com 3.349 quilos por hectare, e vê que ele vem subindo a produtividade, bem dizer, estabilizou no patamar aí por volta de 3.400. Vamos ver esse ano para quanto que vai a produtividade, né? Então, nós falamos de produção, agora eu estou falando de produtividade. Produtividade é a produção horária. Produção é a total, né, do país. Produção de soja do Brasil. A produtividade, quando a gente fala da produção em determinada área, toneladas por hectare. Então, é a produtividade da soja, está aí por volta de 3,3, 3,4 toneladas por hectare no Brasil. É uma produtividade boa, mas com certeza a gente vai aumentar isso em breve, já estamos aumentando por conta das novas cultivares que surgem aí quase que anualmente, novos cultivares mais produtivos do que os anteriores. Professor, uma dúvida. Pois não. Esse mapa aí é relacionado ao tipo climático do estado? Por exemplo, igual no Rio Grande do Sul, Paraná, são estados que chovem mais. Já no estado de São Paulo, por exemplo, aqui é difícil de ver chuva, ainda mais na nossa região, aqui no lado do interior. Tem relação a isso? Por isso que aqui a gente só fala que só tem cana, laranja. Tem algum tipo de relação ou não? Ô, Lucas, não, eu até poderia ter trazido a produtividade, né? Talvez você esteja perguntando da produtividade por estado. Lógico, pode ter alguma diferença, mas não é esse o motivo, não. E sim por área plantada. O Mato Grosso ele tem maior área cultivada com soja. Até porque a produtividade entre um estado e outro não pode ser muito diferente, até pela própria competitividade, né, já que é uma commodity vendido mundialmente, a soja, ela é negociada na Bolsa de Valores e você pode comprar em Nova York, em Tóquio, onde tiver a Bolsa de Valor da soja nossa aqui do Brasil. Então, por próprio sentido de competitividade, nós não podemos ter uma região muito mais produtiva do que a outra. Porque nós temos estados maior produção, mas devido à área. Tá? Quando a gente fala lá no Rio Grande do Sul, chove mais, no Mato Grosso chove menos, mas nós temos cultivares adaptados a chuvas mais escassas, cultivares adaptados às regiões de clima frio, de clima temperado. Então, essa produção maior de Mato Grosso é devido à área plantada. Certo? Era isso? Não, beleza. Porque hoje em dia com esses pivô, a parte de irrigação, tudo, não tem nem o que questionar, né? Ah, sim, sem dúvida. Quando a gente compara a soja irrigada da soja não irrigada, a diferença é grande, né? Com certeza. Sim. Mas a gente trabalha na média, onde produz mais lá no Mato Grosso irrigado, no Rio Grande do Sul também produz mais se tiver o pivô central. Com certeza aumenta a produtividade. Beleza. Então, o que nós vamos ver ao longo da aula de hoje são da próxima, essa sequência aqui. Vamos falar um pouquinho da origem da soja, classificação dos estágios, como que é a planta, né, as partes da planta da soja, germinação, os estágios, né, que já disse aqui em cima, matéria seca, macronutriente e algumas questões técnicas, né, que como o próprio tema da disciplina é esse, né, técnicas de produção das grandes culturas, né? Então nós vamos falar das técnicas de produção de soja hoje. A origem da soja, ela vem dessa região
do sul da Ásia, mais precisamente da China, que vê aqui, ó, 2.800 anos antes de Cristo já foi encontrado, identificado a soja. E daqui a soja foi percorrendo, veja que 2.800 anos antes de Cristo, ou seja, 4.000, 5.000 anos atrás. Então, a soja ela tem uma origem de 5.000 anos atrás. E, por volta do ano zero, né, o ano 200 antes de Cristo, a soja começou a ser, a gente diz, domesticado, que é, começou-se a cultivar, começou-se a produzir lavouras, né? 5.000 anos atrás, ela dava de forma espontânea na natureza. E por volta de 3.000 anos atrás, elas começaram a ser cultivadas. Vejam aqui nessa sequência, a Coreia foi para o Japão, Indonésia, veja que está aqui nessa região. E em 1700, olha que no século XVIII chegou na Alemanha, olha quanto tempo depois, né? A soja ficou confinada nessa região aqui no sul da Ásia por volta de 3, 4 mil anos para chegar aqui em 1700 na Alemanha, Inglaterra, chegou nos Estados Unidos em 1804, foi para a América Central em 1858 e chegou no Brasil em 1882. No século XVIII, ou seja, quando chegou aqui na Alemanha, por que chegou-se na Alemanha, né, trazida da Ásia, foi para a Europa? Porque começou-se a utilizar como alimento. Até então, a soja não tinha função de alimentação, não era utilizada. A partir do século XVIII, começou-se a utilizar como alimento, aí a expansão foi cada vez maior. No século XX, 1900, assim, logo depois que chegou no Brasil, ela começou a ser utilizada como óleo, como processamento, esmagamento da soja para produzir o famoso óleo de soja que a gente conhece como ração, farelo de soja, e fonte de proteína, né? Como ração, é uma fonte de proteína de baixo custo. A soja em grão é uma commodity negociada no mundo inteiro, mas um farelo de soja, por exemplo, aí já não é uma commodity, ele é vendido diretamente para as fábricas, sem passar pela bolsa de valores, e a gente vê hoje que a soja ela está em tudo, né? Por que a soja? A gente vai lá na margarina, tem soja, vai no chips, tem soja, vai no. Onde mais? Todo mundo é tipo de alimento, é, 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 fugiu alguma. Vários tipos de farelo, farinhas, leites em pó, tudo tem soja. Por quê? Porque a soja é uma fonte de proteína barata. Então, ela é enchimento de muita alimentação. Quando a gente pega o leite ninho, ele tem uma grande quantidade de soja. Leite em pó, algumas marcas têm grande quantidade de soja, aqueles leites de idosos, né, de aqueles nutrientes, estágio, com soja. Enfim, por quê? Porque é barato, é algo que se produz em grande escala, é barato e é uma fonte de proteína animal e humana. Tá? Então, a partir de que se descobriu a função, outras funções além de alimentar da soja, ela só vem crescendo. E no Brasil, como eu disse aqui, em 1882 chegou-se aonde? Chegou na Bahia. Em 1892, 10 anos após a chegada no Brasil, foi feito em Campinas, no Instituto Agronômico, um grande ensaio de competição de sojas, de vindas de diversos pontos do mundo. Começou-se a fazer ensaios, experimentos com sojas em diversas cultivares mundialmente utilizadas, para ver quais daquelas se iriam adaptar aqui no nosso Brasil. Então, o Instituto Agronômico de Campinas foi o pioneiro nos estudos com soja no Brasil. Em 1914 já desceu para o Rio Grande do Sul, e aí, em 70, 80, encontrou o seu nicho, o seu ambiente favorável, que é a região de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. E após isso, em 95, chegou a soja transgênica, a produção, a lavoura, a produtividade teve um grande salto. Em 2005, foi liberado o primeiro cultivo de soja transgênica
no Brasil, e daí vem crescendo, como a gente tem visto a maneira como tem expandido essa cultura. A soja transgênica, ela é resistente a Roundup Red, é uma semente produzida pela Monsanto, aonde ela é resistente ao glifosato. Qual que é a vantagem de ser resistente ao glifosato? O glifosato é um herbicida barato, que tem um alto poder de controle de plantas daninhas, das principais, ele é um herbicida de amplo espectro, ou seja, que controla diversos tipos de plantas daninhas com um custo barato. O glifosato, o Roundup, não é exclusividade da Monsanto, o glifosato. A célula, a molécula já é de domínio público. Toda empresa química que quiser produzir o glifosato, pode. O glifosato da Monsanto chama Roundup. A soja transgênica da Monsanto chama Roundup Red, que ela é red, não é red de vermelho, é red, que ela é resistente ao glifosato. Então, quando você aplica, tem um ataque de plantas invasoras, de plantas daninhas na sua lavoura, você aplica o herbicida por cima da planta e não vai morrer a soja, não vai matar a soja vai continuar normalmente como se nada tivesse sido aplicado. E as plantas daninhas vão morrer. E como é uma cultura de ciclo curto, é altamente recomendável que se faça esse aplicação, essa pulverização em área total para controle de plantas daninhas, devido a esse ciclo curto não haver a competição que danifique a lavoura, tá? Então, alguns conceitos básicos sobre cultura da soja. Crescimento e desenvolvimento. Só questão de terminologia, não é só para soja, mas é a terminologia de maneira geral. Crescimento é diferente de desenvolvimento. Então, vocês vão ver que no decorrer da aula, ora eu vou falar crescimento, ora eu vou falar desenvolvimento. Não é a mesma coisa. Quando a gente fala de crescimento, ela está crescendo de tamanho. Quando eu digo desenvolvimento, ela está mudando de fase, né? É igual um garoto, quando ele está com 5 anos, ele está só crescendo, crescendo, crescendo. Quando ele atinge a puberdade, ele muda de fase. Ele continua crescendo, mas ele teve um desenvolvimento, ele mudou de fase no desenvolvimento. Ele, além de crescer, ele mudou de fase. Então, quando vocês vão ver que no decorrer da aula, hora eu falo crescimento, hora eu falo desenvolvimento. Então, desenvolvimento é quando, na soja, é quando muda da floração e vai para a formação de vagem, quando muda da formação de vagem para a maturação do grão. Então, isso é desenvolvimento. E crescimento é o crescimento, o acúmulo de matéria seca, é a planta se espichando e crescendo. E o que é a tal da matéria seca? Matéria seca é tudo que está na planta que não é água. E é o que nos interessa. É o que interessa para os produtores, para a lavoura, né? Enfim, fibra, nutriente, carboidrato, quanto mais matéria seca, mais produtiva é a sua planta. Em teoria, né? Mas em via de regra é assim. E veja que quanto os dias após a emergência vai passando, vai tendo o aumento do acúmulo né, vai ter um acúmulo progressivo da matéria seca. Então, a matéria seca é isso, é o que nos importa. Quando a gente está trabalhando com qualquer cultura, a gente faz pesquisa, faz experimento, a gente mede sempre o acúmulo de matéria seca, que é o que nos importa, é o que a planta fibra, é o que sustenta a planta, é o que dá força à planta. Os nutrientes é o que ela faz crescer e produzir, e carboidrato é a energia para ela realizar os processos metabólicos dentro da planta. E onde vem a matéria seca? Tudo tem origem na fotossíntese, que é a nossa chamada equação da vida, né? Se não existisse essa equação, não teria vida no planeta. Qual que é a equação? CO2 mais H2O, para a luz solar forma C6H12O6 mais O2. Ou seja,
dióxido de carbono, gás carbônico, mais água. Na luz solar, produz glicose mais oxigênio, né? Então, olha lá, absorve CO2 e libera o O2. Então, essa aqui é a equação da vida, é a equação da fotossíntese, é a equação que toda planta realiza, que faz a liberação de oxigênio na atmosfera, tá? Então, os diversas etapas da planta dependem dessa energia gerada na fotossíntese da glicose, tá? C6H12O6. Então, todo o ciclo que ocorre, todo o metabolismo, toda a transformação, toda a fisiologia, tudo da planta vem da energia gerada na fotossíntese. E todos esses processos é que vai gerar a matéria seca que a gente tanto precisa para produzir. Tá? Então, quanto maior a fotossíntese, maior a matéria seca e maior a produtividade. E quanto que a planta vai produzir? Primeiro, depende da genética, depende da cultivar. Depois, da interação da cultivar com o ambiente. Ou seja, como a gente estava dizendo, uma região mais seca, uma região com mais umidade, com chuva, ela é mais favorável, óbvio. Então, nem só a genética garante a produtividade, a genética e o ambiente. Portanto, tem que ter cultivar adaptada para cada região. Uma cultivar de soja do estado de São Paulo não é a mesma do norte do Mato Grosso, não é a mesma da Bahia, não é a mesma do sul. Cada região tem a sua cultivar e o genótipo se adapta. Tá? Então, é isso que faz determinar o potencial de uma cultivar de soja. Práticas de manejo, obviamente, a gente não precisa nem dizer que deve estar correto, né? Quando a gente diz que depende do genótipo, depende do ambiente de cada região, a gente tem que considerar que a adubação, os tratos culturais, o controle de praga e doença estão sendo feitas de maneira correta. Tranquilo até aqui? Tudo em ordem? Vamos lá dando. O Carlos, eu acho que chiou. Se você falou alguma coisa, precisa repetir. Eu vi que você abriu o microfone, mas... Não, tudo tranquilo, professor. Ah, legal. Legal. Obrigado. Então, vamos lá. Características da planta. Tem essas características aqui, que quem for trabalhar com soja, é importantíssimo saber, entender o que se trata, que nós temos cultivares de soja de crescimento determinado e cultivares de soja de crescimento indeterminado. Qual que é a diferença? A cultivar de hábito determinado, ela, para o crescimento, para o crescimento, a planta crescer, quando tem o início da floração. A de hábito indeterminado, ela continua crescendo após o início da floração. E por que que isso é importante? Antes de eu falar, outra característica. A de hábito determinado, ela começa a emitir flor de maneira quase que simultânea por toda a planta. Ela começa a emitir flor. Da flor vai vir a vagem, que vai vir o grão, né? Isso aí está claro para todo mundo, né? Por que que o importante é a flor? Porque o grão vem da flor, né? Primeiro da flor, que se fecunda, forma a vagem com a semente, que é o órgão reprodutivo da planta. A de hábito determinado, ela dá a flor de maneira uniforme por toda a planta. Ela começa aqui no centro e já vai dando flor na planta como um todo. A de hábito indeterminado, a flor começa por baixo e vai subindo. O que é desejável? Que se floresça tudo junto, sim ou não? O ideal é que floresça tudo junto, porque ela
quando tiver uma vagem no ponto de maturação de colheita, todas as vagens estão no ponto de maturação e colheita, porque se eu tiver um grão verde com um grão maduro, eu vou colher, não vou conseguir separar na colhedora, eu vou colher tudo junto. Mas a planta de hábito indeterminado, apesar dela crescer, florescer do pé, da base para a ponta, ela se iguala quando começa o florescimento, ela vai se igualando de modo que a maturação ocorra quase que simultânea. Então, vamos falar assim, poxa, mas então, já que a vantagem é que floresça tudo junto, então, todo mundo planta de hábito determinado e não indeterminado, né? Porque se eu estou falando que eu quero que floresça e que a planta inteira atinja a maturação simultânea, então eu falo assim, então todo mundo planta de hábito determinado. Não, eu vou falar por quê. A maioria dos produtores hoje planta cultivares de hábito indeterminado. São cultivares novos, não é uma prática antiga se plantar cultivar de hábito indeterminado, não existiam aí há 5, 7 anos atrás um mercado grande para plantas de hábito indeterminado. Mas então, qual que é a vantagem? A vantagem é a seguinte, pelo fato dela continuar crescendo, depois que ela floresce, ela diminui o risco de intempéries ambientais. Eu quero dizer assim, imagina se não chove numa época que a planta está crescendo. Então, não choveu, ela tinha que chover ali por volta dos 60 dias e não choveu. O que vai acontecer? Essa planta vai parar de crescer. Como ela é de hábito determinado, e ciclo curto, então vamos falar, ela tinha que chover ali com os 90 dias, não choveu. O ciclo dela é de 100 dias. Ela vai atingir o final do ciclo dela de 100 dias, vai interromper o crescimento, vai dar toda a floração, mas a planta ainda não está totalmente desenvolvida, não desenvolveu todos os ramos. Por quê? Quando a planta cresce, ela desenvolve os ramos. Por cada ramo vai sair as suas vagens. Cada vagem, suas sementes. Então, quanto mais a planta cresce, mais ramos ela emite, mais vagem vai ter, mais grãos vai ter, que é o que lhe interessa. Então, imagina assim, uma de hábito determinado. Ela atingiu um certo porte, baixo, porque faltou chuva, por exemplo, ou deu uma geada, ou deu uma seca, então ela interrompeu o crescimento num porte baixo, teve o estímulo para começar a floração, só que ela ainda não deu a quantidade de ramificação esperada, porque ela interrompe o crescimento quando dá flor. A de hábito indeterminado, mesmo que ela enfrente um período de seca, uma geada, uma estiagem, e começa a florescer, ela continua crescendo, emitindo novos ramos, emitindo novas vagens. Então, por isso que o risco é muito menor em se trabalhar com hábitos de plantas indeterminados na cultura da soja, tá? Então, a diferença é essa. Os riscos diminuem porque a planta continua crescendo durante todo o ciclo até atingir a maturação dos grãos e, com isso, ela produz mais ramos, mais vagens e aumenta a produtividade. Professor, Pois não? eu tenho uma dúvida. No caso de clima, onde ocorreu tudo normal, dentro do padrão, tanto na determinada quanto na indeterminada, pode-se falar que a determinada produz mais do que a indeterminada ou não? Se tiver dentro de todo legal, interessante sua pergunta, Sérgio. Se ocorrer tudo 100%, a determinado produz mais. Ela tem uma maturação mais rápida, o ciclo é menor, isso é importante também, além da produção maior, ela tem menos perda de flor, tem maior vingamento de grão a determinado. Se todas as condições forem atendidas, a de determinado, por exemplo, quem trabalha com pivô,
tem preferência por hábito determinado, porque o ciclo é mais curto, em teoria, e a colheita ela é feita de modo uniforme, com os grãos na umidade uniforme entre todos os grãos. Legal, a sua pergunta foi bem pertinente, sim. Se tudo tiver em ordem, a determinada é mais plantada. Como a grande maioria não tem irrigação, está exposta aos riscos climáticos, então a indeterminada dá mais alívio, dá mais tranquilidade para que não tenha perda. Legal, obrigado. Além do maior crescimento, quando eu digo que o ciclo sendo rápido, ela atingir a maturação rápida como um todo, a planta toda, ela vai ser colhida antes e vai dar oportunidade de fazer mais safras, né, dentro da mesma área. Você tira a soja, planta um milho, planta um algodão e volta a plantar soja, ou volta a plantar um milho safrinha. Então, é interessante ciclos curtos dentro de uma propriedade para possibilitar várias safras de 3, né? Tem fazendas aí que produzem 4 safras por ano. Faz soja, milho, algodão e mais uma safrinha de milho. Você vê, no ano, ter 4 safras é uma baita receita o ano inteiro, né? Então, ciclos curtos, determinados para essa razão, ele apresenta mais essa vantagem ainda. Legal. Então, vamos lá. Outra característica importante da soja é o fotoperíodo. Quem controla a soja é o fotoperíodo, a produtividade. Por quê? Quando a soja, ela é planta de dias curtos. Quando ela percebe que os dias estão ficando curtos, ela emite a flor. Ela é um estímulo que ela recebe do próprio ambiente. O dia ficou mais curto, ou seja, aumentou o período de noite, o dia ficou curto, ela tem estímulo para florescer. Hormônios, né, começam a estimular a floração. Por quê? O dia, às 24 horas, não tem 12 horas de luz e 12 horas de escuro, né? A não ser na linha do Equador. É o que esse gráfico, essa tabela está mostrando. Essa linha azul é a linha do Equador. Então, exatamente no centro da Terra, você tem 12 horas de escuro e 12 horas de claro. Quando você vai saindo, fugindo, indo à distância da linha do Equador, vejam aqui, essa linha verde. Aqui, ó, está tendo 11 horas de luz e 13 horas de claridade. Aqui, essa linha laranja é mais ou menos a nossa, lá no região sul. Nossa, veja aqui, ó, 9 horas de luz e 15 horas de claro. Então, por que isso é importante? Por isso que eu digo que cada cultivar é adaptado numa região. Quanto mais próximo ao centro da Terra, a linha do Equador, menos sensível ao fotoperíodo tem que ser a minha cultivar. Porque eu não vou ter diferença entre dia curto e dia longo. Então, se eu planto uma cultivar, a mesma cultivar que é lá do sul, ela precisa receber um estímulo, ela recebe lá no sul, nessa linha laranja, o estímulo de dias curtos e noites longas. Na região central, ela não tem esse estímulo. Então, por isso que uma cultivar, nós vamos ver alguns slides para frente, que ela é específica de cada região, né? Diferente de outras lavouras, que muitas se dão no Brasil inteiro, a soja ela é específica de micro-regiões, são cultivares específicos para micro-regiões, exclusivamente por conta desse fotoperíodo que ela é dependente para emitir a flor. Outra característica da planta, quando a gente fala a maturação fisiológica, é o ponto que chegou aonde tinha que chegar de crescimento e desenvolvimento. É a hora que ela começa perder a umidade, tá? Então, o ponto de colheita da soja, ponto mais importante, quando já não tem mais o que produzir, e produziu, e cresceu, e formou vagem, grãos que tinha que produzir,
ela já atingiu o estágio de maturação fisiológica. Então, o grão, que até aquele momento estava com 45% de umidade, começa a perder, e com 13 a 15, hora que chegar, veja aqui, ó, caiu de 45, por volta de 13 a 15, é o ponto de colher. Lá na frente, professor, por que não pode colher com mais e com menos? Pois não, Lucas? é nesse estágio aí que os produtores usam dessecantes, Isso, exatamente, bem lembrado, ô Lucas. que daí eles inibem a fotossíntese, né? Eu acho que é isso. Não, na verdade, o dessecante é assim, ô Lucas, inibe a fotossíntese, sim, mas mesmo que ela continue fazendo fotossíntese, ela não vai mais produzir, ela já atingiu o estágio de maturação, mas o dessecante, ele entra para facilitar a colheita, porque se a planta ainda está verde, com folhas verdes, o caule verde, a colhedora não consegue puxar, porque quando ela corta, a colhedora entra com o sistema de faca, que nós vamos ver lá nos últimos slides, né? A planta está aqui, ela entra com o sistema de faca, corta e puxa. Primeiro puxa, né? Primeiro o, o molinete puxa a planta e aí a faca corta. Quando a planta está verde, com folha, caule, galho verde, vagem verde, ela tem dificuldade de arrancar a planta, então a perda é muito grande. Mesmo que ela consiga arrancar a planta, a vagem não abre para fazer a debulha. Lá no sistema de trilha da colhedora, nós vamos ver também, ela não consegue, quando esmaga a vagem para abrir o grão, para expelir o grão, se está verde, também não consegue. Então, a perda é muito grande. Então, se aplica o dessecante principalmente quando teve uma chuva na fase final. Que nem ela atingiu o estágio de maturação e teve uma chuva, ela não vai secar para colher. Ela vai continuar verde, ela vai querer continuar fazendo a fotossíntese, que é o que você disse. Então, você aplica um dessecante, que na verdade é um herbicida. Você aplica um herbicida que ele... O paraquat. O paraquat, exatamente, que é o mais utilizado, o paraquat. Aí ele interrompe a fotossíntese, por quê? Para poder secar a planta. Então, o que você falou está certo, interrompe a fotossíntese. Mas no sentido não dela não crescer mais, é no sentido de secar para facilitar a colheita, para conseguir colher. Entendi. E o que acontece é que se você deixa, nós vamos até falar, o plantio tardio é muito, a colheita tardia, o dano é muito grande. Se tiver uma chuva, você não aplica um dessecante e vem uma chuva, os danos são muito maiores, porque aí o grão empreteja, o grão deteriora. Então, se der uma chuva, quando ela já está no período de maturação e você não colher, o prejuízo é muito grande. Então, via de regra, está com previsão de chuva para a semana que vem, já aplica um dessecante e já entra colhendo a lavoura como um todo. Hoje em dia proibir o paraquat, né? O glufosinato entra no lugar. O glufosinato, né? Exatamente, bem lembrado. Glufosinato é o que está no lugar do paraquat. Que é a mesma coisa, assim, a molécula é diferente, mas o princípio de ação, o modo de ação é o mesmo. Por isso que foi bem lembrado. O ciclo, então, da planta, as plantas precoces são menos de 100 dias, plantas médias de 130 dias e plantas de ciclo tardio por volta de 160 dias. Tem um cálculo de maturação relativa que se faz para quê? Para saber, na sua região que você vai plantar, qual que é o tempo médio de ciclo. Por exemplo, como você faz essa conta? E aí, nós vamos ver, junto a isso, as zonas climáticas, né? Eu falei que cada região tem um fotoperíodo, então, cada região dessa, ela é uma zona climática determinada, e para cada zona climática tem um período de maturação. Você tem lá um cultivar que você sabe que ele a região, maturação relativa dele, a região climática dele, é 7. Nós vamos ver aqui no próximo slide, aqui, ó lá, região 7, Brasil, então é dividida lá, grupo de maturidade relativa. Então, aqui, ó, grupo 5, 6, 6, 7, 7, 8.
Então, aqui, ó, são as zonas de maturação dentro do país. Então, aqui, ó, você tem um material que já é conhecido na sua região, olha lá, região de maturação 7, está nessa região aqui, ele tem um ciclo de 120 dias. Aí tem um material que você não conhece. Então, você plantou e deu um ciclo de 105 dias. Então, você precisa saber, quem está produzindo a semente, precisa saber qual que é a região de maturação que aquela semente é recomendada. Então, você faz uma regrinha de 3, né? Se para 7 dias ela levou 120, para 105 dias, espera lá. Se uma maturação relativa de 7 levou 120 dias, se levar 105 dias, qual que é a maturação relativa? Então, se fizer a regrinha de 3, né? 7 vezes 105, 7 vezes 105 dividido por 120, vai dar que é uma região, uma maturação relativa de 6,1. Aí eu venho nas regiões, zonas de maturação, aí eu vou ter que a minha região 6,1 é aqui. Então, nessa região, essa minha cultivar, ela é indicada para essa região de Piracicaba. Então, veja aqui, por quê? Aqui é aquela questão do fotoperíodo que eu tinha dito, né? Então, aqui é um fotoperíodo, aqui eu tenho dias curtos no inverno e noites muito longas, e aqui, próximo, latitude zero da linha do Equador, eu tenho 24 horas dividido 12 em 12 dias, claro. Então, minha cultivar aqui é um grupo de maturação, ó, 8 e 9. Aqui no sul, é um grupo de maturação 5 e 6. Então, quando você vai ver comprar uma cultivar, está lá a zona de maturação que ela trabalha, que ela deve ser plantada. É o grupo de maturidade relativa daquela cultivar. A gente consegue ver isso aqui nesse slide. Eu tenho a bula, um rótulo de uma cultivar. Então veja aqui, zona de maturação, ela está me dizendo. Estão vendo meu mouse aí, né? Sim? Tá. Então, ó, pega aqui essa BRS 284. Então, veja aqui, ó, grupo de maturidade 6.3, regiões 102, 103, MR2. E grupo de maturação 7.1, regiões 301, 302, 303. Então, você vem aqui no mapa, região 301, essa aqui, ó, olha o pedacinho só que ela é indicada. Uma faixa estreita do Paraná, e essa cultivar é recomendada. E no Mato Grosso inteiro, não, só esse pedaço do Mato Grosso que eu posso plantar. Então, veja aqui, eu já tenho região 102, 103, época de plantio, aqui onde está verde, ó, de 25 de setembro a 31 de outubro. Ela tolera essa faixa amarela e não tolera a faixa vermelha. Veja que está aqui, ó, setembro, outubro e novembro. Então, se eu plantar em dezembro, negativo. Se eu quiser plantar em agosto, outubro, em agosto, negativo, ela não pode. Então, ó, veja que para essas regiões específicas, eu tenho o dia exato de plantio dessa cultivar. Veja aqui, ó, de 25 de setembro a 31 de outubro. Por quê? Para pegar exatamente o fotoperíodo que, quando o fotoperíodo, os dias ficarem curtos, ela esteja na época de florescimento. Essa que é a intenção da regionalização desses grupos de maturidade, tá? Aqui, ó, eu estava vendo lá miudinho, aqui está bem grande, ó. Veja aqui, por exemplo, olha aqui, ó, região 302. Então, ó, eu estou aqui, vamos falar, estou aqui em São Paulo, ó, estou aqui na região 203. Então, vem aqui, ó, região, é que eu cortei a bula, está aqui para baixo. Vamos ver a região que eu não cortei aqui. 302, ó, aqui no norte de São Paulo. Ó, a região 302, é esse marronzinho aqui, ó. Quando eu posso plantar? Região 302. Posso plantar de 5 de outubro a 10 de novembro, tá? Se eu escapar um pouquinho aqui no amarelo, ela tolera, não é o ideal. E aqui no vermelho eu não posso plantar de jeito nenhum, tá? Então veja que elas são bem adaptadas a determinada região. Você fala assim, ó, eu tenho uma cultivar lá que no meu vizinho, lá em São Paulo, foi muito bem, vou levar para Mato Grosso.
se lascou, porque o que vai bem em São Paulo não vai bem em Mato Grosso, a época de plantio é totalmente diferente, tá? Fatores que influenciam a soja: estresse ambiental, temperatura alta, baixa, falta de umidade e longos períodos nublados. A soja ela é muito sensível aos fatores ambientais, tá? A faixa de temperatura da soja, ela é bem estreita, veja aqui, ó, de 20 a 30. Menor que 20, ela já tem problema no crescimento, ela começa a ter problema de reter muita alta umidade e segurar a folha, atraso na colheita. É aquilo lá que está dizendo. Baixa temperatura, a planta continua vegetando, atrapalha. Altas temperaturas, tem problema do pegamento das plantas, ela reduz a taxa de crescimento, floração precoce, prejudica a floração, prejudica a retenção de vagem, maturação, danos mecânicos e qualidade da semente, quando for o caso, para produzir sementes. Então, veja que a soja ela é bem sensível à temperatura alta como baixa. Então, ela trabalha na faixa de 20 a 30 graus de temperatura. Outro fator importante para a soja é a densidade de plantio. O que é a densidade de plantio? É o número de plantas por hectare. Plantas crescem com alta densidade. Veja só que uma coisa vai puxando a outra. O que é planta com alta densidade? São as plantas que estão bem próximas umas às outras. Vamos falar em espaçamento de 5 centímetros entre plantas e 40 entre linhas. 3 centímetros entre plantas. Ou seja, ela está com alta densidade, uma planta próxima à outra, bastante população por hectare. O que a planta faz? Ela cresce mais ou cresce menos? Com alta densidade. Quem chuta aí? A planta de soja com alta densidade cresce mais ou menos? O Sérgio falou menos. Quem dá mais? Ninguém? Quem não falou não tem, está sem opinião? Olha lá. AC, professor. Ah? Eu acho que é AC, na minha opinião. C? Positivo. E C? Não estou fazendo o teste, não. Está aqui no slide a resposta. O André e o Sérgio responderam, legal. Professor, a planta cresce mais, porém a vagem é menor? Dá menos vagem? Isso, exatamente. Exatamente. Não sei se você leu ou você lembrou. Vamos ver aqui, ó. Aqui uma com baixa densidade, com média densidade e alta densidade. Então, quando a planta ela está muito próxima da outra, ela cresce mais. Por quê? Para buscar o quê? Para procurar o quê lá em cima? A luz, né? Fotossíntese. Exatamente. Então, plantas, isso no geral, hein? Plantas com alta densidade, próximas a uma outra, elas crescem mais. Quando elas começam a procurar muita luz, elas vão crescer, 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 crescer. O que ela vai fazer? Ela não vai perder tempo para ramificar, para dar ramo. Porque ela está competindo com a vizinha dela, então ela vai crescer demais, não vai dar ramo. Se não dá ramo, não dá vagem. E quando dá vagem, dá menos semente dentro da vagem. Quando ela cresce muito, o caule fica menor. O caule fica menor e quebra, dá acamamento. A planta tomba. E, crescendo muito, a altura da primeira vagem também fica muito alto. Qual que é o problema? Vai ter menos vagem, né? Se ela podia, a primeira vagem está ali com 7, 8 centímetros, se ela tiver 15, você perdeu uma vagem, você perdeu um ramo. Então, alta densidade de plantio nem sempre é sinônimo de produzir mais. No caso da soja, é o contrário. Alta densidade, menor produção. Aí, como que eu vou saber? Mas não é regra. Tem cultivares que é para ser produzidos com alta densidade. Como que eu sei? Está lá no rótulo da soja, da cultivar que você for comprar. Vê aqui, ó. As regiões que nós já vimos lá no mapinha, né? Olha lá, ó, plantas por metro de fileira. Região 102 em São Paulo.
Se for uma área até 500 metros, 18 a 20 plantas por metro. Ou seja, a cada 5 centímetros, uma planta. Né? Se um metro tem 100 centímetros, se tiver 10 plantas em 100 centímetros, é espaçamento de 10. Se tiver 20 plantas, espaçamento de 5. Então, no estado de São Paulo, essa cultivar BRS 284, no estado de São Paulo, com altitude até 500 metros, eu planto uma planta a cada 5 centímetros. E entre linha, 45 centímetros. Ó, tá aqui, já vem toda a recomendação pronta. Espaçamento entre linha, 45, entre plantas, 18 a 20 plantas por metro, que daí 5 centímetros de uma planta a outra, e é assim para cada região, tá? Então, veja que aqui é uma planta para se cultivar nessas condições, nessa região, no estado de São Paulo, nessa altitude, em alta densidade. Veja que em outras, a mesma cultivar. Na região 102, em Santa Catarina, acima de 700 metros, 10 plantas por hectare, ou seja, vai ter metade da população. Se aqui eu tinha 20 plantas por hectare, aqui eu tenho 10 plantas por hectare, se uma eu tinha 200 mil plantas, aqui eu vou ter 100 mil plantas. Veja a diferença. A mesma cultivar, só mudou a região, a densidade de planta pode dobrar ou cair pela metade, tá? Veja aqui como que a população altera, mudando a densidade de plantas, né? Veja aqui, vamos fixar aqui no espaçamento de 40 centímetros. Se eu pôr 10 plantas por metro, eu tenho uma população de 200 mil plantas. Se eu pôr 18 plantas por metro, eu tenho uma população de 450 mil plantas. Então, veja que o que define o stand, o que define a densidade, a população de plantas, é o espaçamento entre plantas, ou seja, o número de plantas por metro. Ó, pode ir de 200 mil a 450 mil na mesma cultivar. E época de plantio, como eu disse, já falei nos slides lá para trás, cada região, cada cultivar tem a sua época de plantio, que é importantíssimo para que tenha para que vingue, para que tenha produtividade, né? Então, a gente vê aqui, novamente, olha lá, cada região 203, aqui já é uma outra cultivar. Você vê aqui, região 203, os dias exatos que você deve fazer o plantio, tá? 10 de outubro a 20 de novembro, que é uma outra cultivar de acordo com cada região, tá? Época de plantio, qual que é o problema? Então, estou falando de época de plantio, seguir rigorosamente. Qual que é o problema causado pelo plantio tardio de soja? São 3 que quebra qualquer lavoura. Falta d'água, percevejo e ferrugem asiática. Então, vamos lá. A falta d'água, vamos por partes. Percevejo, qual que é o problema do percevejo? Quando você planta tarde, o percevejo vai ter. O percevejo existe, o percevejo está lá. Você tem que controlar a população. Nós vimos lá na disciplina de tratamento fitossanitário que nós temos que manter no nível de controle, no nível de equilíbrio, aliás. Chegou no nível de controle, eu tenho que aplicar o meu produto, para que não chegue no nível de dano econômico, né? Então, vocês lembram lá na disciplina de tratamento fitossanitário. Nível de equilíbrio é o que nós temos que manter. Aí tem o nível de controle, que é a hora que eu tenho que aplicar produto. E o nível de dano econômico, que é a hora que não adianta mais eu aplicar produto, que a perda já é maior do que o custo do controle. Então, vamos lá. O percevejo existe, o percevejo vai estar lá, você tem que manter ele numa população que não seja prejudicial, que não chegue no nível de dano, tá? O que acontece se você planta tardio? O percevejo ele quer a planta verde. O percevejo, ele gosta da planta verde. Ele não gosta da planta seca. Então, imagina que todos os seus vizinhos plantaram, você esperou e plantou tardio, plantou 20, 30 dias depois. Aí, toda a soja dos seus vizinhos vão estar na maturação, vão estar seca. O percevejo não quer a planta seca. Para onde ele vai? Vai para a sua que está verde. Então, você vai receber toda aquela população da região inteira sua, que atingiu a fase de maturação e secou, ou já aplicou o dessecante, está seco, vai receber toda aquela carga de percevejo na sua lavoura, porque a sua ainda está verde. Por quê? Porque você plantou tarde. Então, plantou tarde, o que você vai ter de problema de percevejo, você vai ter muito prejuízo
e na sua produtividade. E a mesma lógica com a ferrugem. A ferrugem asiática, ela vai aparecer. Isso é certeza. Você tem que controlar o nível que ela vai estar. Por exemplo, quem planta lá no Paraná, quem está plantando aqui em São Paulo, se liga lá no Paraná e pergunta para ele assim, é curioso isso, é verdadeiro e curioso. Fala assim, ó, começou a ferrugem aí? Aí seu amigo lá no Paraná fala, começou. Aí, meu amigo, você pode se preparar que ela vai subindo. Ela começa lá no Rio Grande do Sul, sobe o Paraná, vem para São Paulo, porque ela acompanha o plantio. Ela acompanha o plantio. O plantio do Brasil vem de baixo para cima. A ferrugem asiática também vem de baixo para cima. Então, quando você tiver aqui com a sua planta verdinha, a ferrugem asiática vai chegar. E você tem que fazer um controle instantâneo. Não dá tempo de você falar, você viu a ferrugem chegando na sua lavoura, na sexta-feira, fala assim, já estou com a viagem marcada para a praia, na segunda-feira eu aplico. Você perde. Viu? Chegando, aplica o fungicida, faz controle, porque se você deixar para aplicar depois do fim de semana, quando você voltar da praia, você não tem mais lavoura. Então, a ferrugem ela vai chegar. Então, é a mesma lógica do percevejo. Imagina, a ferrugem é o fungo gosta produzir os esporos, né, que é o pozinho que a gente vê do fungo, que é esse que está aqui nas costas da semente aqui, da folha, né, que são os esporos, ela é por onde ela se dissemina. Se você planta tarde, todos os seus vizinhos já estão com uma alta população do fungo, com uma alta fonte do inóculo, que fala, inóculo do fungo. As plantas já estão com bastante fungo, e aí você plantou tardio. Então, todos os fungos dos seus vizinhos vão chegar na sua planta. Então, o plantio tardio de soja causa altos prejuízos pelo percevejo e pela ferrugem asiática. E, obviamente, se pegar a falta d'água. Né? A gente viu lá na irrigação que tem os estágios, né? Lembra quando nós vimos lá no KC, o coeficiente da cultura, onde cada estágio tinha o seu KC? Aqui são os estágios, olha lá. Depois nós vamos ver, o V2, R1, R5, então, dentro de cada estágio desse, tem uma necessidade de água. Vamos supor que você... Aqui a necessidade é, por causa de evapotranspiração. Vocês sabem o que é evapotranspiração. Vocês já estão craque nisso, vocês já fizeram irrigação. Evapotranspiração, que a planta está perdendo por evaporação e transpiração. Então, aqui, ó, no ciclo R1, é quando ela tem uma maior necessidade de água. Imagine se você planta tarde, e quando a planta estiver precisando de água, você não tem a chuva. Então, você vai ter todo o prejuízo do vingamento da planta não crescer, da vagem não surgir, da flor não aparecer. Então, os prejuízos são grandes do plantio tardio, tá? Características da planta, partes de uma planta de soja. A raiz é pivotante, típica das dicotiledôneas, das plantas de folhas largas, né? As gramíneas, como a cana, a pastagem, tem as raízes fasciculadas, que são aquelas tipo cabeleira, e as raízes pivotantes são de plantas de folha larga, as dicotiledôneas, tá? Então, a soja, ela tem raízes pivotantes e tem essas raízes laterais que dão a sustentação. Tem os nódulos. O que são os nódulos? Os nódulos de fixação de nitrogênio, que nós vamos ver, fixação biológica de nitrogênio, ocorre através desses nódulos, nós vamos falar já disso. O hipocótilo, que é o caule que está coberto pelo solo, que está embaixo da superfície do solo, já é um caule, mas ele está abaixo da superfície, então é chamado hipocótilo. É o ponto onde o caule encontra com a raiz. Aqui tem os cotilédones, que ainda não são folhas. Lembra que as dicotiledôneas, a semente abre, cada uma forma um cotilédone, que é uma folha falsa, que não é uma folha, são os cotilédones, né? Aí aparece a folha unifoliada, nós vamos ver que isso aqui é importantíssimo para determinar o estágio que a cultura se encontra. Nós temos as gemas axilares, que é aonde encontra o pecíolo da folha com o caule,
temos o ponto de crescimento, que é onde a planta tem o crescimento, tem o pecíolo, que é onde aquele cabinho que se conecta à folha, e nós temos a folha trifoliada. Isso aqui é uma folha chamada trifoliada. Nós vamos ver a importância da gente identificar qual que é a folha trifoliada e a folha unifoliada, tá? Então, os estágios fenológicos, ele vai do VE ao R8. VE, emergência, germinação, as fases de crescimento vegetativo e as fases de reprodutivo. Para que eu uso os estágios fenológicos? É para eu ter uma padronização do estágio que a minha planta está. Porque eu digo assim, não vão nunca cometer um deslize desse, de quando alguém perguntar que fase que está a sua soja, você virar e falar assim, ela está aqui na altura do joelho. Isso não quer dizer nada, né? Fala assim, ela está com uns 50 centímetros. Isso não quer dizer nada, porque lembra lá, tem planta de hábito determinado, tem planta de hábito indeterminado, tem cultivar de ciclo precoce, cultivar de ciclo tardio. Então, o que eu uso para falar que estágio que minha planta de soja, que minha lavoura de soja está? Os estágios fenológicos. Quando eu vou aplicar uma adubação foliar, eu não posso falar assim, você aplica o nitrogênio foliar quando a planta tiver com 50 centímetros. Nunca falam, se vocês falarem assim, não digam que fizeram aula comigo. Porque não se diz tamanho da planta de soja. Milho também, se diz o estágio. Então, você vai ver lá no rótulo do defensivo, do insumo, do defensivo, escrito lá do fertilizante, escrito lá, aplicar no estágio V2. Então, estágio V2, não está falando tamanho da planta. Então, o que são os estágios? Veja aqui. Vocês vão ver que tem a letra V e a letra E. A letra V é o estágio vegetativo. O que é o vegetativo? Já está crescendo. É estágio de crescimento. Crescimento, que é vegetando. A planta está vegetando. Isso aqui é importantíssimo, tá, pessoal? Na cultura da soja é importantíssimo a gente reconhecer os estágios. E o estágio reprodutivo, que qual é? O que está produzindo os grãos que ela está se reproduzindo, que é o estágio de produção de sementes, que é o que nos importa, que é o grão. Tá? Então, estágio V é o de crescimento vegetativo. Estágio R é o de estágio reprodutivo. Tá? Então, o ciclo aí nós falamos de 100 a 160 dias. O primeiro estágio vegetativo é o VE e o VC. VE é o estágio de emergência. Quando a planta, a semente, acabou de sair do solo, é o estágio VE. Estágio VC, quando ela abriu os dois cotilédones. Veja, aqui não é folha, isso aqui é o cotilédone, tá vendo? Aqui era uma semente. A semente abriu. A semente emite emite a raiz, aí a raiz empurra a semente para cima. Quando a semente sai da superfície, ela se abre e forma o cotilédone. Então, aqui ela está em estágio de emergência, aqui está em estágio de cotilédone. Então, VE e VC. Depois daqui, V1, V2, V3, V4, V5, V6, é o número de nós, é o número de ramos, e a gente fala nó. Por exemplo, o número de nó após o número de ramos, de nós, a partir da primeira folha trifoliada. Por isso que eu falei que lá atrás é importante. Vamos ver aqui, tem uma maior. Estágio V1. Aqui é o cotilédone, aqui é a folha unifoliada e aqui é a folha trifoliada. Então, é a primeira folha trifoliada. Então, V1. V2, cotilédone, folha unifoliada, primeira trifoliada, segunda trifoliada, estágio V2. Então, isso aqui é fundamental. Para quem for trabalhar com soja, isso aqui tem que estar mais do que na ponta da língua. É a mesma coisa que andar para frente. E por aí vai. Estágio V3, V4, você tem que identificar. É fácil. A folha unifoliada, além de ser uma só, elas
dão paralelas uma da outra. As trifoliadas, elas são intercaladas de um lado e depois nasce do outro. Vamos ver aqui, ó. Unifoliada, trifoliada. Trifoliada. Então, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Então, os estágios vegetativos é o que determina a ramificação da soja. É a quantidade de ramos, tá? Até chegar na zona de crescimento da raiz, tá? Então, o estágio de ramificação é o que vai determinar a nossa produtividade. O estágio de ramificação, que são os estágios V, estágios vegetativos, estágio de ramificação, é o que vai determinar a nossa produção. Quanto mais ramificação, mais vagens, mais sementes, maior a nossa produção, tá? Por quê? A gente quer que ela cresça para cima e cresça para os lados. Crescer só em altura não significa nada, pelo contrário, é prejuízo. Ela tem que crescer em altura e crescer o número de ramos, tá? Aqui, ó, veja aqui o estágio V5, ó. Aqui é a folha unifoliada. Primeira folha trifoliada, V1, V2, V3, V4, V5. Por quê? Essa aqui está fechada ainda. Então, essa eu não conto V6, porque essa aqui está fechada, em estágio vegetativo ainda, ela está fechada. Nesse estágio vegetativo é o estágio que eu tenho que tomar mais cuidado com as lagartas, né, que são as pragas de estágio vegetativo, são essas lagartas que comem a base, a lagarta elasma, a lagarta rosca, que come, que se alimenta da base da planta enquanto ela está vegetando. Veja que a maioria das pragas de ciclo vegetativo são as lagartas, com exceção de uma broca, um besouro, o resto é tudo lagarta que ataca essa fase. As principais delas aqui, ó, a lagarta da soja, a Anticarcia gematalis, a falsa medideira, a Pseudoclus includens, aquela é falsa medideira, e a lagarta da soja. São as principais dessa fase, tá? Aí nós temos também os besorrinhos, né, os coleópteros, os torrãozinhos que aparecem. Tem umas pragas de vagem e grão, que basicamente são os percevejos, pragas de raiz, coró e percevejo de raiz. Aqui nós comentamos já que nós temos que manter a nossa população aqui no nível de equilíbrio. Atingiu a linha de controle, lança a mão dos produtos para não atingir o nível de dano econômico, tá? No ciclo vegetativo, quais são as doenças da soja? Mancha parda, crestamento foliar de cercóspora, antracnose, manchas e ferrugem são as principais doenças desse ciclo, tá? Terminou o ciclo. Até quando? Até que número vai o ciclo vegetativo, né? Falando V1, V2, V5, não para. Se for uma de hábito determinado, vai indo, mas fica ali por volta do V6, V7, pode chegar a V8, tá? Mas fica ali por volta, geralmente, do V6, as plantas de soja. Então, como que eu sei daí que acabou a fase de vegetativo, a fase V, e entrou na fase E? Através do surgimento das primeiras flores. Veja aqui, ó, as florzinhas, você mudou de estágio. Por exemplo, estágio R1. Então, eu fui subindo, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Apareceu a primeira flor em qualquer haste, em qualquer ramo, apareceu a primeira flor. Então, início do florescimento é o meu estágio R1. Então, eu saí do estágio V, de vegetativo, e entrei no estágio R, reprodutivo. Estágio R2, quando tem uma flor aberta nos últimos dois ramos, lá de cima, aqui, ó. Duas flores abertas nos dois últimos ramos. Então, eu estou na fase R2. Tá vendo a importância dos estágios fenológicos? Então, se um defensivo, insumo, um fertilizante que você for utilizar e aparecer lá, aplicar na fase R2. Tem que saber que fase que é essa. Então, lá, R2 tem que ter uma flor aberta em um dos dois últimos ramos lá de cima. Estágio R3.
Vagem com 5 milímetros de comprimento. Aqui, ó, uma vagem. Isso aqui já é uma vagem. Veja que a flor já foi embora e está dando início a uma vagem. Se ela tiver até 5 milímetros de comprimento num dos 4 últimos nós, é o estágio R3. Se a vagem tiver com 2 centímetros de comprimento nos últimos 4 entre nós, veja aqui, ó, 2 centímetros de comprimento. 1, 2, 1, 2, aqui passou um pouco de 2, né? 2 centímetros de comprimento. Eu estou na fase R4. Fase R5. Eu estou aqui com grãos. Aqui veja que eu já estou medindo grãos com 3 milímetros. Grãos com 3 milímetros. Veja aqui dentro da vagem, eu já tenho meus grãos. Grãos com 3 milímetros, eu já estou na fase R5. Vagem com os grãos cheios, veja aqui, ó. Aqui os grãos tem 3 milímetros, aqui os grãos já estão cheios, já estão grandes. Estou na fase R6. Fase R7, começou a virar cor de palha, ou seja, o grão já está formado. O grão já está aqui, mas está verde. Aqui ele está com 50% de umidade. Começou a secar, formar cor de palha, eu estou na fase R7. E quando tiver totalmente seca, 95% das plantas secas, eu estou na fase R8, que é a maturação plena, que eu já não aplico defensivo, não aplico mais nada, no adubo, aqui eu só faço colheita. Aliás, no estágio R7, eu já não faço mais nada, que tiver que ser feito, eu já fiz. Tá? Então, veja aqui os estágios por completo. Ó, R1, R2, R3, estágio reprodutivo. Veja aqui que o estágio R4 ó, vai daquele grão minúsculo até chegar no grão cheio, que é o R8. No grão seco, já com baixo teor de umidade. Tá? Como funciona a germinação? Na planta, absorve água, emite a radícula da semente. A semente, muita gente diz assim, a semente vai dar origem a uma planta. Não, a semente já é uma planta. O que vai dar origem a uma planta é a flor. A semente já é uma planta. Se a gente aumenta aqui essa imagem, a gente vê que aqui ó, já tem a folha formada, que é a plúmula, aqui já tem o halo, que é aonde vai formar o caule, e aqui eu já tenho a radícula, que é onde é a raiz. Então, essa radícula vai sair para fora da semente, aqui a radícula saindo para fora da semente, que já estava lá dentro da semente, o grão já estava formado, e vai empurrar o cotilédone para fora, e o cotilédone vai abrir. Que hora que eu tenho que plantar? Geralmente se diz que tem que ter um acúmulo aí de 80 a 100 milímetros de chuva para que eu faça o meu plantio, para que ocorra a germinação. Tem que ter por volta de 80 a 100 milímetros naquele solo meu no último período agora. Evitar solo saturado, óbvio, porque solo saturado não tem ar, não tem oxigenação, deteriora a semente. Plantio no pó, que eu pus aqui, o que é? Tem produtor que planta, quando está seco, está aquele tal. Você pega o solo assim, está um tal. Então, esse plantio no pó, tem gente que prefere, porque o rendimento do plantio é maior, mas é arriscado, se não chover, você perde, né? Então, tem gente que arrisca, planta no pó e tem a certeza que a chuva vai chegar. E, claro, depende do tipo de solo, tá? Então, outra questão da germinação é a quantidade de água na hora certa, tá? Profundidade de plantio, ideal de 2,5 a 5 centímetros. Se tiver maior que 5 centímetros, ela vai ter dificuldade de romper aquela camada do solo. Se tiver muito raso, ela vai queimar a semente, né? Eu tô falando ela, é a semente. Se tiver muito profundo, a semente tem dificuldade de romper a camada do solo. Se tiver muito raso, alta temperatura queima a semente, tá? Vamos lá, tem mais alguns slides, acho que mais alguns minutos aí a gente já está terminando, tá? Vamos lá, germinação, inoculação de sementes com bactéria. Muitas sementes, muitos produtores, é altamente recomendável que sejam utilizadas sementes
inoculadas com bradyrhizóbio. O que essas bactérias fazem? Fixam o N atmosférico, né? Aquela famosa fixação biológica de nitrogênio. Para que serve? Substitui a adubação com nitrogênio, que é o mais caro. O adubo mais caro que tem é o nitrogênio. Porque, além de ser caro, a ureia não é tão cara, mas tem muita perda. Né? A ureia dá uma perda gigantesca por volatilização. O N das bactérias que fixam o nitrogênio é o mais barato nitrogênio que existe, porque ele pega o nitrogênio do ar. As bactérias pegam o nitrogênio do ar e disponibilizam para a planta. Elas ficam aqui, elas formam esses nódulos logo no início ali da zona radicular, formam esses nódulos e começam essas bactérias a fixar o nitrogênio da atmosfera. Aqui é o nódulo formado. Então, quando você tira uma planta e está com o nódulo escurecido, é sinal que ele está fazendo fixação de N. As bactérias estão fazendo fixação de N atmosférico. Quando ele está com o nódulo mais claro, esse nódulo já perdeu a sua função de fixação de nitrogênio. Então, é altamente recomendado que se utilize sementes inoculadas com bradyrhizóbio para que faça fixação biológica de nitrogênio na planta, tá? Demanda de nitrogênio na soja, tem uma regrinha que dá certo. Cada soja, cada saca, demanda 5 kg de nitrogênio. Então, por exemplo, você tem uma previsão de produzir 50 sacas, 50 vezes 5, 250 quilos, 50 sacas por hectare, né? Então, se eu estou falando que cada saca consome aí 5 quilos de N do solo, então, se eu vou produzir 50 sacas vezes 5, eu preciso de 250 quilos por hectare de N. Se eu for trabalhar com ureia, que é 45% de N, então eu faço 250 mais 45%, eu tenho que aplicar 555 quilos de nitrogênio por hectare. Ah, mas eu fiz inoculação, então você não aplica nitrogênio. Tá? Então, essa é a regrinha que vocês sempre têm que lembrar. Fez inoculação, não aplica nitrogênio. Ou aplica menos, aplica parte, dependendo da qualidade da fixação biológica, se você estiver tendo. Mas você consegue suspender a adubação nitrogenada mineral através da utilização de sementes inoculadas com bactérias fixadoras. E, contrapartida, se você utiliza sementes inoculadas e aplicar nitrogênio, vamos falar assim, as bactérias ficam preguiçosas. Elas não vão fixar nitrogênio atmosférico porque ela já tem mineral no solo, então ela não vai fixar para a planta, porque ela não está demandando, porque já tem disponível no solo, porque se adubou. Então, quando você faz adubação nitrogenada, na verdade, se diminui a fixação biológica de nitrogênio da planta. O adubo, ele fica aí, em média de 2,5 a 5 centímetros abaixo da semente e um pouco ao lado, né? Não pode ficar muito longe, porque senão a raiz não chega. Não pode ficar muito perto, porque senão danifica, queima a semente, tira a umidade, acidifica, queima a semente. E o ideal é isso, ó, que fica um pouco ao lado, a 2,5, 5 centímetros abaixo. As plantadoras fazem isso naturalmente, né? Já é de praxe as plantadoras fazem desse jeito. Elas abrem uma covinha, joga semente, abre uma covinha, joga o adubo. Dá uma raspadinha, joga semente, outra raspadinha e cobre. Então, fica semente, o adubo a 5 centímetros por baixo, tá? Controlar a planta daninha é de fundamental importância, porque compete, né? Competição entre planta daninha e ela sempre ganha. A planta daninha sempre ganha das culturas, né? Porque são rápidas, rústicas, têm uma alta capacidade de produzir sementes, hospeda tipos de pragas e doenças, então, controle de planta daninha. Então, a gente já está terminando. O vazio sanitário da soja é outra questão que quem for trabalhar com soja, e eu quero que vocês saibam o que é o vazio sanitário da soja, porque é muito importante. É uma época, é uma regra, é uma técnica, né? Uma regra criada pelo governo,
Ministério da Agricultura, para cada estado, uma época onde não pode ter planta de soja. Não é porque não pode plantar, não pode colher, não pode ter, nem para plantar, nem para colher, não pode existir planta de soja em pé. É o vazio sanitário. Por que isso? Lembra que eu fui falando que a ferrugem começa de baixo para cima, vai subindo, começa lá no sul e vai subindo, 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 aumentando a população, né? Ela vai subindo, multiplicando, multiplicando. Se você não der um basta, um corte nisso, ela vai subir, vai chegar lá para o Nordeste mais forte, não vai mais ter lavoura. Então, o que o vazio sanitário faz? O Ministério da Agricultura determina que cada região não tenha nenhuma planta de soja em determinada época. Por quê? Quando a ferrugem vem subindo, se ela não encontra planta de soja em determinada região, ela diminui a população do fungo, diminui a fonte do inóculo. Então, é uma barreira. E como que é essa barreira? Ao invés de pôr um muro, a barreira, você não põe a planta, você tira, é proibido plantar em certas regiões em determinada época, tá? Então, é um período de plantas vivas de soja em determinada região para que o fungo pare. Então, veja aqui, ó, cada região tem a sua. Vazio sanitário em São Paulo, de 30 de junho a 15 de setembro, não pode plantar soja no estado de São Paulo. Não pode plantar, não pode ter planta viva. Não pode ter planta em nenhum estágio, né? E cada região tem o seu vazio sanitário, tá? De modo a interromper a proliferação e a subida do fungo e aumento da população da ferrugem asiática, tá? Então, os estágios que nós vimos, eles não ocorrem, esse slide eu pus só para lembrar isso, que os estágios ocorrem simultaneamente, né? Olha lá, eu tenho planta que está crescendo, desenvolvendo vagem, enchendo semente, ocorrendo tudo junto, tá? Então, eu interrompo um ciclo para começar outro. Esse slide aqui era para estar lá atrás. O R7, nós falamos que... não, está certo aqui. Porque o R7, olha lá, a planta atingiu já está atingindo aquela coloração pálida e está perdendo a sua umidade, o ambiente não afeta mais e começa a chegar no ponto de colheita, que é o estágio R8. Então, lembra disso, soja colhe no estágio R8, que é quando a planta, a lavoura está com 95% madura, com 15% de umidade. Então, olha lá, eu tenho que ter de 5 a 10 dias sem chuva para não utilizar o dessecante igual nós falamos lá no começo da aula. Por quê? Colher com umidade alta tem custo caro para secar. Por quê? Eu tenho que armazenar com um grau de umidade baixo, por volta de 12%. Se eu colho com 30%, eu vou ter que secar. Esse custo da secagem, silo, secador, é muito caro. Então, o melhor lugar para secar a soja é no campo. Secar no silo é muito caro. Então, eu tenho que chegar no ponto de 15% de umidade para fazer a colheita. Se eu fizer acima disso, além de eu ter perdas na colheita, eu vou ter um custo muito alto de secagem, tá? Então, por isso que eu utilizo a dessecação que nós já falamos. E aí chega propriamente a colheita. O que é importante eu saber na colheita da soja? O que é o mais importante para evitar perda? A velocidade. O giro do molinete tem que ser maior que o deslocamento da máquina. O que é o molinete? É esse rolo aqui na frente, que é o rolo que puxa as plantas. Ele tem que estar rodando mais rápido do que a máquina está andando. Porque se a máquina andar mais devagar que ele, a máquina andar mais rápido do que o giro do molinete, eu vou arrancar as plantas. Então, o molinete, ele roda mais rápido que a máquina. Então, a velocidade de deslocamento da máquina e o giro de molinete é o mais importante para evitar a perda. E os processos de bulha, de tratamento, de separação da semente lá dentro da máquina. Vamos falar aqui, ó. Aqui é o interior da colheitadeira. Veja que aqui, ó, eu tenho aqui o molinete, aqui eu tenho a barrinha de corte. Barrinha de corte, essa aqui, ó, barrinha de corte. A planta tem que ter altura mínima, então a barrinha de corte, molinete. Aí aqui joga
pela esteira, nesse bandejão, aonde aqui eu tenho o meu sistema de trilha. Aqui é o cilindro de trilha. É esse cara aqui, ó. Eu tenho o côncavo e tenho a trilha. O que faz a abertura da vagem para soltar a semente é o ângulo desse côncavo aqui, ó. Aqui é o ângulo desse côncavo. Se ele estiver muito aberto, ele não vai abrir a vagem. Se ele estiver muito fechado, ele vai esmagar o grão. Então, a abertura, o ângulo de abertura do côncavo é o que me controla as perdas dentro da máquina. Então, ó, aí que abriu, passou no sistema aqui do côncavo, do bandejão, do cilindro de trilha, aí vai cair aqui nas peneiras. Então, aqui na peneira, aqui a foto aqui de cima, ó, aqui é a peneira. Então, aqui, ó, o grão saiu lá do sistema do cilindro de trilha, caiu aqui nas peneiras. Aqui na peneira, eu tenho um insuflador, que sopra, e o que é palha, como já está separado o grão da palha, que é aqui o sistema de trilha, o cilindro de trilha, o côncavo já abriu, separou o grão da palha. Então, a palha aqui está solta. Então, quando cai na peneira, tem um insuflador que sopra a palha e vai levar a palha embora. O grão vai cair aqui para o sistema de peneira inferior e vai para o sistema de armazenamento dentro da máquina. Tá? Então, o que mais me importa é a velocidade e a configuração desse sistema de trilha e de côncavo dentro da máquina. Tá? E a altura mínima, 9%, abaixo de 9% eu perco 5%, abaixo de 9 centímetros eu perco 5%, acima de 16 eu perco 12%. Então, a altura de corte tem que estar entre 9 e 16 centímetros. A altura de corte é exatamente aqui, a altura dessas faquinhas para o chão. Tá? Então, a altura mínima da planta ela tem que estar 60 centímetros, que é a altura que o molinete consegue puxar essa planta para dentro. Tá? A barra de corte é essa aqui. Feito, pessoal? Tem alguma dúvida? Temos alguns minutos ainda. Eu vou interromper a gravação